Olá pessoal, meu nome é Marlon, eu sou advogado aqui do MCD Advogados e eu estou aqui para falar com vocês nessa aula extraordinária sobre uma discussão que está acontecendo tanto no mundo jurídico quanto com os cidadãos comuns em relação à constitucionalidade ou não da utilização do Instituto da Greve pela Polícia Militar ou pelos bombeiros militares. Essa discussão está acontecendo por quê? Porque está tendo uma greve muito grande de Polícia Militar na Bahia e está tendo possibilidade de existir uma greve também no Rio de Janeiro e em São Paulo. Para vocês que pretendem entrar em greve ou que já estão em greve, é bom vocês assistirem, por quê? Porque eu vou falar para vocês o que é legal, o que pode acontecer, o que pode deixar de acontecer com vocês. É o seguinte, dando uma pesquisada, eu percebi que existem muitas pessoas defendendo a constitucionalidade do Instituto da Greve pela Polícia Militar. Porém, o argumento dessas pessoas é que o artigo 142 da Constituição Federal, ele fala apenas de Forças Armadas. Eu vou ler para vocês o artigo 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército, pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Nesse artigo 142, nós temos o inciso 4º, que ele fala: ao militar são proibidas a sindicalização e a greve. Ponto final. Isso é o que fala o artigo 142. Baseado no que diz esse artigo, alguns juristas estão defendendo que a greve da Polícia Militar, que o Instituto, a utilização deste Instituto pela Polícia Militar, ela é constitucional. Por quê? Porque esse capítulo, ele fala apenas de Forças Armadas. Porém, esses juristas, eles estão esquecendo de analisar um artigo anterior da Constituição. A Constituição, ela fala sobre os militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Ela fala no seu artigo 42 sobre os membros da Polícia Militar. O artigo 42, ele fala o seguinte: os membros da Polícia Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares do Estado, do Distrito Federal e dos territórios. Mais para frente, no parágrafo 1º desse mesmo artigo, ele fala o que deve ser aplicado a esses militares e o que não deve ser aplicado. É isso que as pessoas estão esquecendo de ler, que esses juristas que defendem que seria constitucional, baseado de que o artigo 142 não fala de polícia militar, estão esquecendo de ler o artigo 42. O artigo 42, no parágrafo 1º, ele fala que além da legislação especial da polícia militar, também devem ser aplicados a essas instituições as disposições do artigo 14 da Constituição, do artigo 40, parágrafo 9 e do artigo 142, parágrafos 2º e parágrafo 3º. O parágrafo 3º do artigo 142 é o que fala em relação à greve. É o que fala que os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-lhes, além do que vier a ser fixado em lei, as seguintes disposições. Inciso 4º, os militares, ao militar, são proibidos a sindicalização e a greve. Logo, analisando de uma forma legal, de uma forma simplista, a greve da Polícia Militar, a greve dos bombeiros, ela é inconstitucional. Ela jamais poderia estar acontecendo. Por quê? Porque o artigo 42 diz que o artigo 142, parágrafo 3º, deve ser aplicado à Polícia Militar também. Então, não podemos levar a esse entendimento simplista de que só porque no artigo 142 não se fala de Polícia Militar, ele não pode ser aplicado à Polícia Militar, sendo que anteriormente tem um artigo específico sobre Polícia Militar que ordena que aquele artigo seja aplicado. Porém, nós temos que entrar em outro ponto. O artigo 1º da Constituição, ele é uma cláusula pétrea. O que significa isso? Ele não pode ser alterado em razão de emenda. Ele só pode ser alterado se vier uma nova Constituição, diferentemente do artigo 42 e do artigo 142. E o artigo 1º, ele fala sobre a dignidade da pessoa humana. Ele fala que é direito do cidadão a dignidade da pessoa humana. Ou seja, existe a possibilidade de uma norma da Constituição ser considerada inconstitucional. Eu vou dar um exemplo para vocês. No próprio artigo 142, no parágrafo 2º,
ele fala que não caberá habeas corpus em relação às punições disciplinares militares. Esse entendimento é muito antigo. Hoje em dia nós já sabemos que cabe esse tipo de habeas corpus. Por quê? Porque o parágrafo 2º do artigo 142 da Constituição, ele é inconstitucional. Por quê? Porque ele vai contra uma das cláusulas pétreas, uma das cláusulas principais da Constituição. É o que eu entendo com o Instituto da Greve. Em primeiro lugar, vem a dignidade da pessoa humana. Em segundo lugar, vem a proibição da greve. É dever do Estado a segurança pública. O Estado tem a obrigação de manter a segurança pública. Mas o militar, o policial militar, ele não pode ser obrigado a passar por uma situação que vá contra a dignidade da pessoa humana em razão de um artigo da Constituição que veda a greve. Então, qual que é a conclusão nesse ponto? A conclusão é que a greve, a utilização da greve pela Polícia Militar e pelos bombeiros militares, ela é constitucional se os militares estão sendo submetidos a uma situação que vá contra a dignidade da pessoa humana. Porque o Instituto da Dignidade da Pessoa Humana é superior à proibição da greve. Essa é a minha conclusão em relação à constitucionalidade ou não do Instituto da Greve. Mas não é só a Constituição que a gente tem que levar em conta nesse ponto. A gente tem que levar em conta que aos militares, aos policiais militares, todos vocês, eles estão sujeitos ao Código Penal Militar. E o Código Penal Militar, ele é muito específico em relação à desobediência, em relação ao motim, em relação ao desacato de uma ordem superior. Então, todos os militares, policiais militares ou bombeiros militares que estão participando de uma greve contra a ordem de um superior, eles estão cometendo crime. No caso específico, nós temos que falar do artigo 149 do Código Penal Militar. O artigo 149 do Código Penal Militar, ele fala sobre o motim. O motim todo mundo vê na televisão, dentro de navios piratas, o pessoal se reúne contra o comandante. Mas não é só isso. O motim significa quando os militares se reúnem, os militares ou assemelhados, no caso a Polícia Militar, e tem alguns pontos específicos para essa reunião. Seria agindo contra uma ordem recebida do superior ou negando-se a cumpri-la. Esse é o inciso primeiro. E é o que se enquadra também a utilização da greve pela Polícia Militar e os bombeiros militares. Com certeza, existe uma ordem superior que veda essa greve. Logo, se todos estão reunidos para desobedecer essa ordem, estão cometendo o crime de motim. Mais grave são os líderes, os que são considerados líderes, que são denominados cabeças pelo próprio artigo. Por quê? Porque a pena nesse crime ela vai de reclusão de 4 a 8 anos. Só que ela aumenta em 1/3 no caso dos cabeças. Nós também temos o crime de aliciação para motim ou revolta. Ou seja, aqueles que estão obrigando de uma certa forma os demais militares a participarem dessa revolta, a participarem dessa greve, também estão cometendo o crime de aliciação para motim ou revolta, que ele está constante no artigo 154 do Código Penal Militar. Significa aliciar militar ou assemelhado, no caso das polícias militares e bombeiros militares, para a prática de qualquer dos crimes previstos no capítulo anterior, que é o capítulo que eu falei para vocês do motim. A pena é reclusão de 2 a 4 anos. Logo, o que podemos considerar? Quem está utilizando o Instituto da Greve contra uma ordem superior, desde que esteja em reunião, está cometendo o crime de motim e pode responder por esse crime. Quem está incitando essa greve, além do crime de motim, vai responder sobre o crime de aliciação para o motim ou a revolta. Claro que todos esses crimes eles são suscetíveis de anistia. Pode surgir uma lei que anistie todos os militares que cometeram esse crime. Mas é bom quem pretende entrar em greve ou quem já está em greve saber dos riscos que está correndo. Mais um ponto interessante. O militar, que ele está em greve, mas ele está em greve porque ele não tem escolha, porque ele foi obrigado fisicamente, obrigado por ameaças, obrigado por qualquer coisa que seja impossível de ele recusar,
de ele escapar. Nós dissemos no mundo do direito que qualquer motivo que seja inexcusável, se o militar ele está em greve por um motivo que tornou ele inexcusável não entrar em greve, ele não comete crime algum. Quem comete crime é quem o está obrigando a essa greve. Isso é uma tese boa para a defesa desses militares que possam vir a ser presos em razão dessa greve. Então, a tese é a seguinte: o militar que está em greve, em razão de ter sido obrigado a entrar em greve, seja porque tem muitos militares em greve, e se ele não entrar em greve ele pode ser violentado, ele pode sofrer, ele vai sofrer ameaça, a família dele pode entrar em risco, essas coisas do tipo, ou seja porque ele simplesmente está com muito medo, e esse medo ele é considerado inexcusável pela legislação, lembrando que essa parte da inexcusabilidade é subjetiva, então vai depender da análise do juízo. Se escapar dessa greve for impossível para esse militar, ele não está cometendo crime algum. Mas quem o está obrigando fica responsável pelo suposto crime que ele estaria cometendo. Entenderam, galera? Então espero que eu tenha esclarecido para vocês a respeito da constitucionalidade. Se vocês tiverem alguma dica de tema para nós prepararmos uma aula, é só colocar no nosso site www.mcdadvogados.com.br. Então, até a próxima.